Meu nome é Pedro Ian, eu sou de Fortaleza, Ceará e fui aprovado no concurso da EFON 2020 lá para Belém, lá para o Ceará. Bom, como eu conheci o curso, eu conheci a EFON, meu pai queria que eu fizesse a EFON e eu comecei a estudar de casa. Meu colégio ele era preparado para o Enem, ele nunca preparou, a intenção dele não é o concursos militares. E aí eu não tinha aquele apoio necessário em matemática, inglês, física e essas matérias que caem nos concursos militares. Ele é muito focado no Enem. Até mesmo em redação eu precisava de um apoio melhor. E quando começou a pandemia, eu comecei a ajudar por videoaulas, canais do YouTube, e aí eu achei o canal da Fábrica D. E toda vida que eu vi um vídeo, tava lá o Alexandre falando, vem pra nossa plataforma, vem pra nossa plataforma. E eu não, vou assistir os videoaulas aqui do YouTube. Só que aí chegou um momento, assim, uns 3 meses antes da prova. A prova estava marcada para agosto, depois ela foi adiada para setembro, mas, assim, 3 meses antes de agosto, acho que junho. Eu disse, eu vou lá ver essa plataforma. Aí cheguei lá, eu vi que o preço era bem em conta, uma das mais baratas do mercado. E fui, eu falei, pai, eu nunca pedi nada pro meu pai é aqueles caras que não compra nada da internet, mas eu disse, pai, compra, tá tão barato. E eu acho que é muito boa, que vale muito a pena. Aí ele deu esse voto de confiança, a gente deu esse voto de confiança e acabou dando certo. Quando eu cheguei lá, os conteúdos básicos muito bons, aqueles que você pode encontrar, mas o diferencial que são os conteúdos avançados para o ITA, Python, cálculo, é, a, é, álgebra linear, esqueci agora, álgebra linear, esses conteúdos assim todos perfeitos, que você não encontra em qualquer lugar, inglês muito bom para Python, me ajudou muito. Eu acho que só estudando em casa sozinho, vendo vídeo aula no YouTube, não teria dado certo. Outra coisa que me ajudou muito também foi as listas de exercício, porque aula qualquer lugar tem. Agora aquelas listas que vão subindo você, do mais fácil até o mais avançado, não é todo lugar que tem. Então eu só queria agradecer ao Alexandre, a todos os professores, que eu tenho certeza que não seria possível do jeito que eu estava estudando, sem o apoio da plataforma, sem o Tira Dúvidas, que eu esquecendo de falar, Tira Dúvidas do Telegram com os outros alunos, que um passa dúvida do outro, dá uma dica, faz aquilo, indica um livro, caso você já tenha feito tudo, indica livros, indica... É uma plataforma muito boa e eu só tenho a agradecer por ela, pelo que ela fez por mim. E o preço que eu paguei pela plataforma, que meus pais pagaram, praticamente de graça, perto do que eu vou ganhar em troca por ter passado na iPhone. Muito obrigado. Oi, gente, vamos dar continuidade sobre os conflitos no Cáucaso. Perceba que o nosso mapa agora subiu um pouquinho mais para o norte, porque o foco da nossa aula de hoje é sobre a Geórgia. Já falamos sobre o Azerbaijão, já falamos sobre a Armênia e o conflito entre esses dois países. Agora nós vamos falar sobre a Geórgia. Pois é, ela também fica na região do Cáucaso e também está presenciando conflitos desde os anos 2000 até os dias de hoje, na década de 2020. Então agora vamos começar a entender melhor o porquê desses conflitos que, acontecem desde muito tempo, mas para a prova de vocês, é claro, vai cair mais os conflitos nos últimos anos, beleza? Beleza. Então a gente percebe aqui, vindo um pouquinho mais para o norte, que a Geórgia, ela vai fazer fronteira principalmente com a Rússia, aqui na parte norte, tá?
E aí, dentro desse território russo, eu vou ter regiões autônomas. O que são regiões autônomas? Elas pertencem a um país, no caso, a Rússia, mas a Rússia, ela reconhece que essas regiões, elas têm certa autonomia, devido a alguma especificidade cultural, de língua, de religião. Então, elas têm certa autonomia, uma certa independência, mas mantém vínculo territorial com a Rússia, beleza? Então, desses territórios, né, autônomos, dessas regiões autônomas, eu vou destacar a Ossétia do Norte, a Chechênia e o Daguestão. Então, vamos lá entender, de fato, o que está acontecendo na Geórgia. Gente, a questão da Geórgia é o conflito com esse país e a Rússia. A gente já entende o porquê, porque geograficamente falando, fazem fronteira, beleza? E aí, na década de 90, o que aconteceu? Gente, década de 90, o contexto era o fim da União Soviética. A gente aprendeu que toda essa área aqui, ela era influenciada e fez parte da União Soviética. Então, com o fim da União Soviética, essas regiões começaram a ser independentes de novo. E aí, então, o que aconteceu com o fim da União Soviética para manter ali aquela aliança? Surgiu a Comunidade dos Estados Independentes. E, gente, a Geórgia, ela não quis fazer parte dessa comunidade. Qual é o problema disso? Isso cria uma tensão com a Rússia, que é uma das ex-repúblicas soviéticas que tinha mais influência no leste europeu. Então, se a Geórgia ela decide que ela não vai fazer parte dessa comunidade, quer dizer que ela não está se alinhando tanto assim mais com a Rússia. E isso é um problema para a Rússia. Vale lembrar que essa área é uma área estratégica, principalmente para o transporte de fontes de energia. Então, perder a Geórgia é perder a oportunidade de estar transitando com o gás natural, com carvão mineral, que predomina nessa região. Beleza? Então tá. Então, a Comunidade dos Estados Independentes é uma aliança das ex-repúblicas socialistas soviéticas, como eu falei com vocês. Então, a Geórgia não querendo entrar, já inicia ali uma tensão. Beleza? E aí, não só isso, porque a gente às vezes é muito literal, né? Tipo assim, não, é o conflito da Geórgia contra a Rússia, e aí, então, a gente só vai estudar esses dois países. Mas, gente, tem outros países ou outras regiões que também estão em conflito ao mesmo tempo, e isso com certeza vai influenciar direta e indiretamente no caso da Geórgia. Então, olha aqui. Nesse momento, na década de 90, que já tem essa tensão política, né, essa tensão geopolítica da Geórgia com a Rússia, estava rolando conflitos na Chechênia e no Daguestão, porque também são regiões que querem se tornar independentes, não quer mais ser autônoma, não. Quer se transformar em repúblicas independentes, tá? Porque a Rússia é um país predominantemente cristão, tal como a Geórgia também, tá? Só que a Chechênia e o Daguestão eram regiões autônomas muçulmanas e que tinham ali, querendo ou não, uma boa relação com a Rússia. Só que, com a ideia deles de quererem se tornar uma região independente, isso aí incentivou para que tivessem conflitos, tanto da parte da Geórgia, tanto da parte da própria Rússia. Ou seja, apesar dessa região ela ter um bom relacionamento historicamente falando e geograficamente falando com a Rússia, o fato delas quererem se tornar independentes é um problema para a própria Rússia. Então, essa região até hoje, né, é considerada uma área de grande instabilidade territorial. Beleza? Então, essas tensões que aconteciam aqui e acontecem, influenciou diretamente também a região da Geórgia. Por quê, gente? Olha só. Anos 2000 foi emblemático a questão do 11 de setembro. O que foi o 11 de setembro de 2001? O ataque às Torres Gêmeas. E o ataque às Torres Gêmeas possibilitou o desenvolvimento de uma iniciativa que é o combate ao terrorismo, que foi chamado de Guerra ao Terror. Só que, como é que isso foi organizado? Essa guerra ao terror acabou igualando a perseguição
a grupos fundamentalistas islâmicos. Vale lembrar que nem todo grupo terrorista é islâmico. Existem grupos terroristas fundamentalistas religiosos que não são islâmicos, são cristãos, por exemplo, tá? No entanto, a guerra ao terror, ela se esquematizou para combater grupos fundamentalistas islâmicos. Então, olha aqui. Vendo essa região aqui com muçulmanos e vendo que ocorre tensões territoriais aqui, tropas dos Estados Unidos começaram a ocupar essa região com esse propósito de combater os grupos fundamentalistas islâmicos, tá bom? Então, dentro dessa conjuntura, a Geórgia, ela decide reanexar as áreas da Ossétia do Sul e da Abcásia. Olha aqui, olha só onde fica a Ossétia do Sul, né? Dentro do território da Geórgia, e aqui eu vou ter a Abcásia. Então, a Geórgia, ela se propõe a tomar, né, a conquistar essas regiões autônomas e que sempre tiveram um bom relacionamento com a Rússia. A ideia é não fazer mais que elas sejam regiões autônomas e que sim façam parte do território da Geórgia. Tudo bem até aí? E aí, então, começou esse conflito entre a Geórgia e a Ossétia do Sul. Então, o conflito começou aqui, ó. A Geórgia, essa parte com maior território, tentando tomar totalmente essa região da Ossétia do Sul. Sendo que, nesse contexto quase que de Guerra Fria, né, mas no caso no contexto da guerra ao terror, no combate a esses grupos terroristas, não foram só essas duas regiões que fizeram parte desse conflito, né? Outros países também decidiram participar. Então, ao lado da Geórgia estava os Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, a fim de combater, de ajudar, de também ganhar influência naquela região, ficou ao lado da Geórgia. Enquanto que a Ossétia do Sul, como eu havia dito, tem um bom relacionamento com a Rússia então começou a apoiar a Ossétia do Sul, que é maravilhoso. Porque se a Ossétia do Sul deixar de ser uma região autônoma da Geórgia e se tornar território da Rússia, quer dizer que a Rússia, então, está expandindo a sua área de atuação, tá bom? E aí, então, a gente tem essas alianças, um conflito, gente, que foi relativamente rápido em 2008. No mesmo ano, o que aconteceu? A Rússia, ela acabou reconhecendo as regiões como independentes. Gente, esse período, ele foi tão tenso em 2008, que a Rússia, inclusive, ela negou assinar um cessar-fogo. Ela falou que não ia assinar porque não ia adiantar. A tensão era tão grande que não adiantava assinar cessar-fogo. No entanto, sabendo do conflito que estava tão intenso, e a gente sabe que com os meios de comunicação isso é muito compartilhado e as pessoas acabam não legitimando esses conflitos, a Rússia, então, ela decidiu reconhecer a independência dessas regiões, da Ossétia do Sul e da Abcásia. E o que isso foi problema, gente? É que depois disso, as tensões entre Geórgia e Rússia permanecem. Esse, gente, é o contexto dos conflitos do Cáucaso, né? Que vai protagonizar a Armênia, o Azerbaijão e a Geórgia. Nós temos conflitos não só por conta da religião ou questão étnica, mas também temos por questão territorial, devido a várias mudanças que ocorreram no curto espaço de tempo de domínio daquela área. Então, se antes era Império Russo, mudou. Depois se tornou União Soviética, mudou. E aí tem uma pluralidade étnica, religiosa, isso ajuda a causar conflitos, né? Nós temos um relevo montanhoso, que isso também dificulta um pouco a ocupação, as estratégias e os conflitos. Então é uma região muito rica de informação e, infelizmente, rica também de conflitos, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação e que agora perceba como que a SpaceX, ela cobra esse assunto para vocês. Agora vamos resolver a questão de geopolítica da prova da SpaceX de 2021, que muita gente comentou sobre ela, e agora que você já assistiu às aulas do Fábrica D, você vai ver o quanto, que ela foi fácil. Vem comigo. É o seguinte, o Cáucaso, por sua localização estratégica, é uma região geopoliticamente conflituosa.
no segundo semestre do ano passado e rompeu mais um capítulo do conflito envolvendo dois países, a Armênia e o Azerbaijão, que a gente já conhece esses caras aí, que disputam um enclave chamado Nagorno-Karabakh. Sobre essa região, considere as alternativas. Vamos lá ver as alternativas e muito atento a como fazer a prova, ok? Vamos lá. Opção 1. O Cáucaso é uma cadeia montanhosa, realmente, nós vimos isso, né? Que a região do Cáucaso tem esse nome justamente atrelado a esse cordão montanhoso que é essa região. É situado na porção sudeste da Europa. Realmente, olha aqui, nós temos aqui toda essa parte do Cáucaso que vai ligar tanto o leste europeu à Ásia. Então, ele está bem no sudeste europeu, tá? Aqui está o leste europeu, então ali tá o oeste europeu, logo aqui vai ser o sul ao leste. Então, sudeste está correto. Então, da Europa e ocupa a posição estratégica, pois é rota de gasodutos e oleodutos que ligam ao Mar Cáspio à Europa, né? Então, o que acontece, gente? Principalmente no que diz respeito à Rússia. A Rússia, deixa eu mostrar desse lado aqui. A Rússia, ela vê como uma grande estratégia ter influência política ou ter território ali, justamente para ela estar passando com seus gasodutos e poder exportar o seu gás natural, o seu carvão mineral. Beleza? Então, essa opção 1, ela está corretíssima. Então, como que eu vou fazer essa questão? Se eu tenho certeza absoluta, não, eu assisti ao da Ludmilla, eu tenho certeza que a 1 está correta. Então, eu vou ver que, opa, pode ser a letra A, pode ser a letra C e pode ser a letra E. Olha a paz no coração em saber que 2 já com certeza não é o gabarito. Olha que delícia, tá bom? Então agora a gente ficou ali só com 3 e ao longo da nossa leitura a gente vai diminuindo as opções, beleza? Vamos agora para a parte 2. Nagorno-Karabakh é um enclave armênio e cristão, situado no território do Azerbaijão, um país muçulmano, exatamente. Não é isso? Nós temos aqui o Azerbaijão, vou mudar aqui de novo, o Azerbaijão, tá? Que ele é predominantemente muçulmano. Nós vamos ter aqui a Armênia, que é predominantemente cristã. E aí nós vamos ter o enclave aqui no Azerbaijão, chamado Nagorno-Karabakh. E aí, então, é uma área de disputa justamente porque essa região de Nagorno-Karabakh é uma região cristã. Mas por que está dizendo aqui que é enclave armênio se ele não está na Armênia? Galera, o conceito de enclave é, na verdade, parte de um território que não é contínuo. Ele não está junto do seu território. Por exemplo, sobre Estados Unidos, o Alasca, ele é como se fosse, não, ele é um enclave, né, dos Estados Unidos. Ou seja, ele está distante do seu território contínuo, que é os Estados Unidos. Beleza? Então, ele está ali próximo do Canadá, próximo do território russo. Então, a gente vai considerar aqui que Nagorno-Karabakh é parte do território, seria, né, parte de um território armênio, mas só que está no Azerbaijão, porque as pessoas desse local, elas se identificam enquanto cristãos e armênios. Então, a opção 2, ela também está correta. Então, eu vejo aqui que pode ser essa e que pode ser a A. Então, opa, já vou cortar aqui, ó. Já tenho menos uma, e agora sobrou 2 para eu ver qual é o gabarito. Bem, a 3 não está em nenhuma das opções. Então, só cabe a mim ver se a 4 ela está correta. Beleza? Economizo tempo. Mas como aqui a gente está resolvendo questão, e melhor do que saber qual é a certa, é saber por que as outras estão erradas. Então, vamos dar uma lidinha na 3 sim. Vamos lá. A Ossétia do Sul é uma região autônoma do Azerbaijão que busca a fusão com a Ossétia do Norte. Vamos lá. Gente, Ossétia do Sul aqui, que está incluso no território da Geórgia. Então, olha só, tá errado. Não é Azerbaijão. Deveria ser Geórgia.
está errado. E no caso, a Ossétia do Sul, ela quer se tornar independente. Beleza? Então, não é fusão com a Ossétia do Norte, ela quer se tornar independente. Logo, essa opção 3, ela está erradíssima e a gente já sabia, né? Porque não está aqui nas opções como a correta a se marcar. Então, hora de ver se a 4 está correta. A Abcásia é uma república muçulmana autônoma localizada na Armênia. Gente, vamos lá, olhando para cá, olha onde está a Abcásia. Ela também está dentro do território da Geórgia, então ela não faz parte da Armênia. A Armênia está errada. Outro erro que eu consigo achar aqui é que a Abcásia, ela não é uma região muçulmana, não é. Ela é cristã. Tanto a Ossétia do Sul quanto a Abcásia são regiões cristãs, justamente porque a própria Geórgia, ela também tem o predomínio da religião cristã. Beleza? Então, a 4, como ela também está errada, eu deleto ela e tenho aqui o meu gabarito, letra A, as opções 1 e 2. Viu, gente? Quando a gente assiste a aula, anota tudo, a gente percebe que quando a gente domina o conteúdo, a questão da SpaceX vai ser fácil pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau! Oi, gente! Eu sou Ludmila Gonçalves, professora de Geografia, e a nossa aula de hoje é sobre os conflitos nos Balcãs. Como vocês já sabem, é importante a gente saber a localização do que eles chamam de Balcãs. Bem, os Balcãs o Balcãs é a região que fica na Europa, faz parte ali do oeste europeu, ele fica bem conectando ali o oeste com o leste europeu. E aí diz respeito aos países como Albânia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia, Kosovo, Sérvia, Romênia, Montenegro, Bulgária, Croácia, Grécia e Eslovênia. Então, essa região toda desses países aqui, né, que estão coloridos para vocês, é a área dos Balcãs. Então, atenção ao que eu vou dizer para vocês desde já. Eu vou falar de um conflito que ele foi muito importante até o final da aula, eu falo para vocês, tá? E que pode tranquilamente cair de novo na prova de vocês. No entanto, qualquer conflito que envolva esses países, na prova pode falar que países que fazem parte da região dos Balcãs, ok? A prova pode referenciar assim tranquilamente. Então, por exemplo, vai ser falado sobre o conflito entre Sérvia e Kosovo. Dois países dos Balcãs, conflito entre dois países do Balcãs nos anos 2000, pode estar falando desses dois países aqui, tá bom? Bem, então a gente vai falar do mais conhecido, né? O primeiro mais conhecido conflito dos Balcãs, que diz respeito a toda essa região aqui que vocês estão vendo. O que é importante que nós saibamos? É que esses países, eles fazem fronteira com a Hungria e com a Ucrânia, ao norte. Ele tem margem com o Mar Adriático. E que olha só, desse Mar Adriático passa pelo Mar Jônico, que passa pelo Mar Tirreno até conhecido na época da Itália, tá? Até chegar no famoso Mar Mediterrâneo. Já sabe, né? Quando eu me refiro a esses países, também é um local estratégico para a saída para o mar, para o Oceano Atlântico. Vai passar pelo Mar Adriático, Jônico, Tirreno, Mar Mediterrâneo e vai chegar no Oceano Atlântico. Já sabemos, então, a questão estratégica é muito importante. Mas vamos lá. Bem, então já sabemos nomes dos países da região dos Balcãs e vamos entender um pouco dos antecedentes para entender o porquê do cri-cri, o porquê dos conflitos nessa região. Bem, gente, a área era dominada pelo Império Otomano, o Turco-Otomano. Então, sempre quando a gente se refere a um império, a gente está se referindo a uma unificação daquela região. Então, era tudo uma coisa só, tá? Então, era dominado pelo Império Otomano e eles viviam em disputa com o Império Austro-Húngaro, tá? Que diz respeito a essa região aqui mais ao norte. O Império Otomano, ele era o bambambam da época, era ele que tomava até gente pegando toda a Turquia e pegando também parte ali já do continente asiático, beleza? Então, quais são os interesses nessa região? Interesse político, interesse econômico e, claro, a questão da logística. Percebam,
Todo território que é ocupado e dominado vai, a princípio ali, estar garantindo a influência política daquele governo, daquele império, tá? Então, aonde o Império Otomano ele estava, logo ele estava ocupando com a sua influência política, logo ele estava ocupando com a sua influência econômica, com o que ele estava comercializando e produzindo, e a questão da logística do transporte, tanto para a questão continental, como também via o Mar Adriático, tá? Então, vamos lá. Sabendo desses interesses, sabendo do conflito ali nessa tensão entre o Império Otomano e Austro-Húngaro, em 1911 e 1912, teve o conflito ali entre o Império Otomano e a Itália. Olha aqui, ó, o Império Otomano e a Itália. Eles estavam disputando por uma região no continente africano, um país que nós conhecemos hoje como Líbia. Então, já havia esse conflito que antecede o conflito nos Balcãs. Mas vamos lá. Gente, quando a gente fala de guerra, é preciso entender uma coisa. Tanto para quem perde quanto para quem ganha, é um investimento, é um gasto de pessoas, de dinheiro e de tempo muito grande. Então, às vezes, só porque um país ele participou de uma guerra e ele venceu, não quer dizer que ele saiu bem nessa história. Não quer dizer que ele saiu vitorioso, poderosíssimo, cheio de dinheiro, cheio de... Porque quando se fala de guerra, até mesmo quem vence pode sair prejudicado economicamente, demograficamente, por conta desse conflito. Então, essa disputa entre o Império Otomano com a Itália, isso aí deu uma enfraquecida no Império Otomano. Então aqui, ó, após esse conflito, o Império Otomano, ele enfraquece. Gente, aqui é uma área extremamente diversa. São diversos grupos étnicos, religiosos. Então, é uma diversidade que quando o Império Otomano começou a enfraquecer, vários desses grupos decidiram se tornar independentes. Então, com o enfraquecimento do Império Otomano, veio a Croácia querendo se tornar independente, a Bósnia-Herzegovina, a Sérvia, Montenegro, a Albânia, Romênia, Macedônia. Então, todas essas regiões começaram a querer se tornar independentes. Então, isso resultou em várias insurgências, em vários movimentos para se tornarem independentes. E aí, então, começou a Guerra dos Balcãs em 1912. E aí formou, a partir dos países mais fortes naquela época, a Liga Balcânica, que foi a Grécia, a Bulgária, Montenegro, Romênia e Sérvia, que ali, através dos seus exércitos e tudo mais, se uniram contra o Império Otomano. Ou seja, o Império Otomano já estava baleado por conta do conflito com a Itália, saiu muito enfraquecido, já estava rolando essas insurgências nessa região dos Balcãs, e esses países eles se aliaram para, assim, acabar de vez com o Império Otomano e se tornarem independentes. Logo, a Liga Balcânica, ela saiu vencedora. O Império Otomano, que já estava mal das pernas, piorou ainda. E aí, só em 1922, que ele, de fato, acabou. E aí, a gente conhece hoje como a região da Turquia, tá? Mas o que acontece, gente? Essa Liga Balcânica, quando eles venceram, e aí surgiu os países que nós conhecemos hoje, eles começaram até a disputar entre si. Sabe por quê? Porque dentre esses países, a Sérvia, ela saiu como potência. Ela saiu como o país mais forte dessa região. Perceba que, territorialmente falando, a Sérvia, em relação a esses países que é banhado pelo Mar Adriático, ele tem um poderio ali territorial. Ele tem uma certa influência de ligação do mar com a parte continental. Então, a Sérvia, ela se tornou potência e começou a criar uma instabilidade política com o Império Austro-Húngaro, que já tinha conflito antes, lembra disso? Então, nessa época, começou a ter uma instabilidade agora, não com todos os Balcãs, mas sim, esses países contra a Sérvia e também contra o Império Austro-Húngaro, tá bom? Perceba uma coisa que a prova ela pode cobrar isso de vocês. A estratégia
né? O quanto que a geografia desse lugar ela é importante para a logística, para a questão política e para a questão econômica. Saber desse conflito é extremamente importante porque pode cair na prova de vocês falando o quanto que isso tudo que eu falei para vocês tem a ver com o início da Primeira Guerra Mundial, porque tem. Toda a relação diplomática que estava rolando durante esse conflito, ela foi interrompida devido à morte, né, de Fernando Ferdinando. E aí, então, estourou a Primeira Guerra Mundial. Se já era uma área de grande instabilidade, isso culminou a partir da morte de um diplomata, né? Então, gente, essa é a Primeira Guerra dos Balcãs, no sentido de que todos eles estavam em conflito devido a essa questão do fim do Império Otomano e eles querendo se tornar independentes. E aí todo conflito, depois disso, que diz respeito à Croácia, ou à Sérvia, ou Kosovo, ou Montenegro, ou Albânia, pode cair na prova de vocês falando sobre países da região da Península Balcânica, tá bom? Nunca se esqueçam disso. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau! Olá pessoal, meu nome é Isis, eu fui aluna da IAR em 2019, 2020 e 2021, né? Me formei ano passado, em junho de 2021. Sou do Esquadrão, né? Fui do Esquadrão Verde, da turma Parabellum. Vim aqui, né, para falar um pouquinho da minha rotina para vocês lá na IAR, num dia comum. Trouxe até um roteirinho aqui para não esquecer de falar nada. Vamos lá. Primeira coisa que você, né, chegou lá na IAR, tal. No caso, é alvorada, né? Alvorada que eu me lembre, gente, eu acho que era 5h30 da manhã. Então, a partir de 5h30, você não podia mais estar na cama, você tinha que levantar, né? Se tivesse na cama, eu acho que isso, não pode, tá errado. E isso só de segunda a sexta, tá, gente? Sábado e domingo, a gente era liberado, você podia dormir até o horário que você quisesse. Isso é só quando você é na rotina normal. Aí, beleza, ia entrar em forma e tinha um café da manhã. Aí você entrava em forma pro café da manhã. E a gente ia entrar em forma de novo ali no pátio, né? Um grupo de alunos, pra entrar em forma pra ir pras aulas no galpão, nos galpões. Porque assim, a minha especialidade, eu sou BEP. Só que, o que é BEP, né? Básico em Estrutura e Pintura, não sei se todos sabem. Aí, porque aquilo, tem BEP, tem BCP, tem SBO, que é bombeiro, tem BEI, que é básico em eletricidade e instrumento, tem várias especialidades. A minha era BEP, então eu ia pro meu galpão de PEP. Cada especialidade tem o seu galpão. Aí beleza, aí lá eu ia. O que seria um galpão? Seria um local que tinha salas, né? No caso, no meu galpão tinha 2 salas e tinha a parte de prática também, né? Alguns, ai meu Deus, o nome que fala os aparelhos lá, né, pra eu fazer a prática na minha especialidade. Acho que era 11 horas, mais 11h30, por aí a gente saía, né, de cada um saía do seu galpão e voltava pro pátio do CA. E aí, no caso, nós teríamos a parada diária. O que seria a parada diária? A gente entrava em forma de novo e a gente ia desfilar, né? Desfilar, marchando lá e tal. Isso era por série, porque tinha primeira, segunda, terceira e quarta série. Cada série dura 6 meses. E aquilo. Isso porque, tipo assim, cada série precisa são 2 anos. Porém, 2 anos para quem é CFS. No meu caso, era CFS. E tem a AGS, que dura só 1 ano. Só que como é que funciona? Qual é a diferença, né, do CFS e do AGS? Eu acho que muitos vocês devem saber, mas deixa eu só falar. CFS é quando você entra com o ensino médio completo, você não tem técnico. O EAGS, você faz o ensino médio técnico. No meu caso, eu não tinha o técnico, então eu tive que entrar com o CFS. Aí, ok. Aí, nisso, EAGS, hoje em dia, eu não sei mais como funciona. Você deve estar perguntando, tá bom, Isis. Se você é CFS, 2 anos, cada 6 meses é uma série, como é que funciona o EAGS? Então, quando eu tava lá, na minha época, era assim, eles se formaram, eles tinham quarentena, aí o banho do bicho, depois do banho do bicho, eles já iam pra 3ª série. Aí ficavam 6 meses de 3ª série, depois mais 6 meses de 4ª série, aí se formavam. Eu não sei como é que tá agora,
entendeu? Não sei se mudou, não sei se eles ficam 2 meses agora de primeira série, eu não sei como é que tá, porque eu não tô mais na escola. Mas, quando eu estava, era desse jeito. Aí, enfim. Aí, nisso, a gente ia lá, desfilava, né, marchava, e depois disso a gente ia almoçar. Aí, depois a gente almoçava no rancho e tal, aí depois que eu almoçava, entrava em forma de novo para ter mais aulas na DE. Só que nesse caso, DE não, gente, perdão, no galpão, é porque tem o galpão e tem a DE. O que é a DE? Divisão de ensino. É um local que tem várias salas de aula. Porque assim, lá a gente tem aula específica para a especialidade de cada um, porém não é só isso, a gente também tem aula que é comum ao esquadrão todo, que é aula de regulamento, várias aulas lá que era comum ao esquadrão todo, resumindo. Aí nisso, depende, né? Tinha dia que a gente ou ia pro galpão ou o esquadrão todo ia pra DE, pra esse local, para ter essa aula que era comum a todo mundo. Enfim, a instrução. Aí, às vezes, não era todo dia, mas tinha dia que a gente tinha educação física, na parte da tarde. Aí, era umas 3 horas, 3h10, por aí, a gente voltava na DE, ou indo cada um no seu galpão, pra trocar de farda e entrar em forma de novo para educação física. Aí, beleza, fazia educação física e tal, beleza, show, acabou. Aí, nisso, a gente ia todo mundo pro esquadrão, de novo, e tomava banho e tal, e trocava de farda, outra farda, né, de novo, pra entrar em forma de novo e jantar. Aí, beleza, jantava. Aí, depois da janta, passava um tempinho e tinha o pernoite. O que é o pernoite que fala? É aí quando você entra em forma de novo e o pessoal, é meio que uma revista que fazem você. E você só farda passada direitinho, faz para as meninas o coque, se tá bem feito. Ou a unha, né? Porque a unha então você não pode estar passando o dedo, tá? Não vão aprender quando vocês passarem, mas vocês vão saber o que é. E cabelo também, né? Em relação, tipo, eu na minha primeira série, o cabelo era curto, então não podia encostar na gola da farda. O cabelo tinha que estar mais assim. Era bem curto mesmo, não podia encostar na gola. Agora era um pouco alto, então tinha que estar acima da gola. Aí eu preferi, meu cabelo era grande, então eu preferi cortar pra ser mais fácil, primeira série. Isso aí vai de cada um. Aí, enfim. Aí nisso, depois do pernoite, a gente tava livre, porque o pernoite era mais o quê? Umas 7 horas? Acho que era mais ou menos umas 7 horas. Aí depois disso a gente tava livre, porque você podia fazer o que você quisesse, entendeu? Aí lá no caso, lá tinha os centros, né? Centros de tradições, que tinha o centro do pessoal do Sul, tinha de Minas e o pessoal do Nordeste. Aí aquilo, como eu sou carioca, né? Então eu não tinha direito aos centros, porém eu podia ser convidada por alguma amiga, por algum amigo para ir lá visitar. E é o que acontecia, né? Eu fui convidada, então eu cheguei a conhecer os 3 centros. É muito legal, bem bacana. Você pode fazer comida no centro, faz novas amizades, é legal, né? Porque você se interage com outros esquadrões, né? No caso, eu sou verde, parabelo, também interagi com o esquadrão amarelo, fazer amizade com o pessoal do esquadrão branco, com o pessoal do esquadrão azul, do esquadrão prata, era legal, entendeu? E era isso, aí no final, ou você podia também ir pra DE à noite estudar, lá porque a DE, algumas salas ficam abertas pra você estudar, se você quiser passar madrugada na DE, você podia ficar estudando lá, entendeu? Não tinha problema nenhum. E tinha 2 outros locais também lá pra você se descontrair e tal, que era a Sayá e o Clube dos Alunos. A Sayá era bem legal, que tinha televisão lá com Just Dance, tinha jogos, tinha como você ver futebol, tinha também sinuca, mais o que? Era um local pra você realmente descontrair. Tinha uma sala lá eu me lembro que era com computadores, os meninos lá ficavam jogando jogos lá. Enfim, e o Clube dos Alunos também tinha essas coisas, a mesma coisa, tinha sinuca, eram locais assim, que você quisesse se descontrair, você poderia ir lá e jogar algum jogo, conversar. Tinha muita gente que levava bolo e tal, pra cantar parabéns lá na IARC, a gente tem uma cantina. Então a cantina vendia, às vezes, pacote de bolo, salgadinho, aniversário de alguém, refrigerante, então era bem legal. Aí, enfim, aí depois disso eu tava livre. Aí dava 10 horas da noite, as luzes do alojamento se apagavam. Só a luz dos banheiros que ficavam ligadas.
Então, a partir depois das 10, você tinha que estar ou dormindo, no caso, tipo, aparelho telefone. Você não podia mexer no celular. No alojamento, todos apagados, você podia mexer no banheiro. Mas no alojamento não. Era pra realmente você dormir em silêncio. Ficar silêncio. Em silêncio total. Isso é tipo um resumão, né, gente, que eu tô falando. Porque tem muito mais coisa. Mas a rotina basicamente era essa, lá na IAR. Eu estou enxugando bastante. Porque tem bastante coisa, né, que a gente fazia lá. Mas isso eu contei pra vocês um dia, assim, um dia normal, um dia típico que não tem nada diferente. Porque às vezes, não era sempre, às vezes só, bem poucas vezes, a gente tinha palestra depois das 7 da noite, um pernoite, e depois o esquadrão todo junto. A gente ia para um local, às vezes nem era só tipo um esquadrão único, às vezes era todo o corpo de alunos, todos os esquadrões, ia lá pro CTE, lá para um outro local, né, para ter palestra sobre alguma coisa. Mas não era sempre, entendeu? É só de vez em quando. Enfim, gente. Então, isso foi um pouquinho, né, da rotina de como é a IAR. E é aquilo, não desistam, entendeu? Fiz a primeira prova, não passei, prova difícil, vou desistir. Não façam isso. Eu tinha muita dificuldade em inglês. E eu tentei várias vezes a prova da IAR, não foi só uma. E quando você passa, é uma sensação única. Aí você vai lembrando de tudo que você passou, né? Vem tudo na sua cabeça, tudo que você passou para você conseguir ser aprovado. Aí você lembra dos seus pais, lembra dos seus professores, lembra de tudo, toda a dificuldade que você teve para você conseguir chegar àquilo ali. E é uma das melhores coisas quando você pega a prova. Para mim foi uma sensação única. Eu peguei a prova com o gabarito não oficial, comecei a corrigir e vi que fiz a média lá e consegui acertar um monte de coisa tal, e vi que minha média estava dando pra entrar. Caraca, cheguei a me emocionar, principalmente em inglês, né? Minha nota foi boa e a dificuldade que eu tinha era gigante. E quando eu corrigi, vi que consegui passar, foi uma felicidade sem igual. Não é que essa coisa que você faz, você quer contar pra sua mãe, pro seu pai, e aí você quer contar pros seus professores também, que te ajudaram. E eu tenho muito que agradecer ao professor Alexandre, professor de matemática, porque aquilo, às vezes tinha aquela questão que vinha assim, cabulosa. Aí eu, gente, como é que faz isso? Às vezes não sabia nem começar. Aí eu, professor, me ajuda, professor, socorro, ajuda aqui, não sei o que eu mandava, e ele mandava direitinho, explicadinho a questão, passo a passo. Porque ele é muito didático, né? Não sei se você sabe o quadro dele, também quando eu tinha aula com ele, os quadros eram sensacionais. Porque era bem explicadinho e tal, da forma bem didática. E assim, eu tinha dificuldade em matemática, mas não era igual uma dificuldade que eu tinha em inglês, entendeu? Então, quem tem muita dificuldade em matemática o professor Alexandre é excelente. Mas no meu caso, a minha dificuldade maior no inglês. Mas enfim, aí nisso eu agradeci muito a ele e continuo agradecendo porque aqui, nossa gente, eu não sei explicar, é tanta emoção, quando você pega a prova, corrige, a emoção maior ainda é quando você vê que você é titular. Você passou tal, você vai animar para titular. Nossa, sensacional. E é aquilo, né? O melhor momento é a formatura. Quando seu pai tá lá, sua mãe, sua avó, o pessoal que te acompanhou durante os seus longos 2 anos ou 1 ano, se você for a AGS. Então, assim, é muito gratificante. Muito, muito. Então, tem uma coisa pra dizer pra vocês. Nunca desista dos seus sonhos, porque a hora vai chegar. Às vezes você pode achar, caraca, eu não vou passar, isso não é pra mim, eu não sei, não. Você sabe. Só basta você sentar, fazer um cronograma, porque falar, vai só estudar. Não é só estudar. Muita gente fala, é só estudar, até parece que é fácil. É fácil falar, é sentar, faz um cronograma direitinho, vê o que você tem mais dificuldade, foca naquilo, mas também você não estuda só aquilo, né? Porque o concurso é aquilo, você não pode estudar só matemática, você não pode estudar só física. Você tem que estudar um pouquinho de cada coisa, porque no concurso não cai só matemática, não cai só inglês, cai 4 matérias, no caso da IAR, falando especificamente. Então, foca, que a vitória é certa, vocês vão conseguir. Então, deixa aqui bom estudo para vocês. E o que precisar e qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aí nos comentários, eu vou vendo, o professor também Alexandre vai vendo, vai me falando.
E o que eu puder ajudar vocês, o que eu souber, tamo aí, beleza?